Seja muito bem-vindo ao podcast do Orbit. Aqui a gente conversa sobre temas da oftalmologia, mas também da extra-oftalmologia, para você sempre se tornar um médico e uma pessoa melhores. Hoje a gente vai fazer um podcast com uma pessoa que veio de longe, uma pessoa ilustre, que veio lá de Portugal para conversar com a gente. Obrigado, João, por estar aqui. Hoje, o nosso objetivo de conversar hoje aqui é a gente falar um pouco sobre distrofias de retina, como é que é o cenário da oftalmologia atual sobre isso, como é que é a assistência disso lá em Portugal, o que um oftalmologista atualmente tem que saber sobre distrofia de retina, porque eu considero que a gente está vivendo hoje uma fase da medicina da oftalmologia que tem um bonde passando, que é o bonde dos tratamentos das doenças genéticas, e quem não entrar nesse bonde agora vai ficar para trás, vai ficando desatualizado. Eu acho que esse é um momento ideal para a gente falar sobre isso, eu quero até ouvir sua opinião sobre esse assunto também. E ele tem um canal do Instagram, que é um canal que dá para você aprender muita coisa de distrofia de retina, que chama Retinal Dystrophies, né? Exatamente. Retinal Dystrophies. A gente deixa o link aqui na descrição do podcast também, para as pessoas que quiserem assistir, vale muito a pena, então já fica essa recomendação. E aproveitando para falar, né, o João Pedro ele se tornou um amigo por conta do Instagram, das redes sociais, começamos a conversar. Há uma inspiração mútua em relação à produção de conteúdo científico e à divulgação. O João, ele que é doutor pela Universidade de Coimbra, ele vem difundindo o conhecimento sobre a área das distrofias de retina, que era uma área meio deixada de lado, porque se pensava, já que não tem o que fazer, não tem o que fazer, e não se falava muito sobre isso. E o João, ele começou com esse trabalho nas redes sociais há alguns anos, transformou esse trabalho de redes sociais em um paper que descreve o interesse dele e a relevância do trabalho que ele tem nas redes sociais com o perfil do Instagram, trazendo à tona todo esse conhecimento. E como o Badaró falou, a gente está numa outra fase hoje da medicina em geral, mas para nós da oftalmologia, com os testes genéticos muito mais disponíveis e com a possibilidade de terapia gênica. Então, João, seja muito bem-vindo e a gente quer ouvir você. Muito obrigado pelo convite. É de facto uma honra poder estar aqui convosco e partilhar esta conversa convosco. Portanto, o Ricardo eu já conheço há mais tempo, precisamente como ele disse, através do Instagram. Já trabalhámos juntos, já publicámos juntos, já organizámos cursos em conjunto para a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia e de facto para mim é uma honra poder estar aqui e partilhar este palco convosco. E aqui o Badaró também já tem acompanhado o seu trabalho e tem sido, acho que este projeto do Orbit é algo fantástico e que está a trazer muita novidade à oftalmologia e eu espero que muitos portugueses passem também a subscrever os vossos conteúdos porque são de facto muito bons. Em relação à área das distrofias da retina, a área da genética ocular, de facto é uma área que durante muitos anos esteve esquecida. Esteve esquecida porque não havia nada para oferecer a este tipo de pacientes. Eram pessoas a quem se fazia um diagnóstico maioritariamente clínico. O diagnóstico genético era muitas vezes difícil porque não havia comparticipação para fazer um teste genético. Portanto, a acessibilidade ao teste genético em Portugal e imagino que no Brasil também era bastante difícil de conseguir financiamento e isso fez com que muitos doentes estivessem anos e anos e anos sem um diagnóstico definitivo. E temos que nos lembrar que o diagnóstico clínico é muito importante, mas não vai ser com base no diagnóstico clínico que você pode fazer um aconselhamento genético. O aconselhamento genético implica um diagnóstico genético, molecular. E só assim é que você pode ajudar aquela família, daquele paciente, a conseguir evitar a doença no futuro ou dizer com alguma certeza qual será o prognóstico para aquele paciente. Então o teste genético tem uma importância fulcral e deve ser utilizado em qualquer doente com distrofia da retina. Atualmente, na Europa desde 2018, nos Estados Unidos desde 2017, no Brasil julgo que desde 2021, começámos o tratamento com Vortigena Parvovec, ou Luxturna, que foi uma mudança de paradigma e que permitiu que doentes candidatos a uma cegueira por volta dos 30, 40 anos beneficiassem de um tratamento que lhes permite melhorar muitíssimo a sua deambulação em espaços de baixa luminosidade, melhoram muito a sensibilidade à luz
e ficam essencialmente mais independentes. E isto é algo que não existia há uns anos atrás e neste momento tem muito ensaio clínico a decorrer, muita coisa em pipeline que vai trazer mais novidades para outros genes e vai se expandir além das distrofias da retina, vai chegar à atrofia geográfica, vai chegar à degenerescência macular da idade, ao edema macular diabético. Portanto, é uma área em que de facto convém apostar um pouco, porque quem, como o Badaró estava a dizer, quem perder este bonde nesta altura, talvez já não consiga apanhá-lo um dia mais tarde. Portanto, este é o momento para você perceber um pouco de genética ocular, para se diferenciar um pouco nesta área e tentar acompanhar as novidades. Nem toda a gente tem que saber tudo de genética, mas tem que saber um pouquinho para saber quando referenciar o doente a alguém que domina a área, para que possa oferecer ao seu paciente tudo aquilo que está disponível e que irá estar disponível em breve. Portanto, nesta fase pode não haver ainda muita coisa, mas há o ensaio clínico, a pesquisa clínica, não é? Que já está disponível em alguns centros para outros genes, e é importante fazer este diagnóstico, referenciar os pacientes e ajudá-los a viver com uma doença que é incurável, mas que tem forma atualmente de ser minimizada. E além de minimizada, ela tem condição de você fazer o aconselhamento genético, que eu acho que é uma coisa que muitos oftalmologistas perdem a oportunidade de cuidar da família. Exatamente. A gente pensa em cuidar só do paciente e esquece que aquele paciente vai ter uma prole, que vem pessoas depois dele. E aí eu vejo esse cenário direto no consultório. Por exemplo, a pessoa... o paciente que eu peguei essa semana, o avô tem a doença, a mãe não tem a doença e ela tem um filho. Ela quer saber se o filho dele vai ter a doença ou não. E assim, eu não quero saber só desse filho porque ele já tá aqui. Ele já tá aqui na Terra. Mas essa pessoa vai ter um filho depois. E ele quer saber qual é a probabilidade. Porque ela viu o sofrimento do pai, que perdeu a visão, enfim. Eu acho que a gente tem a obrigação de oferecer esse cuidado. E é o que a gente estava falando agora. Esse conhecimento da genética ocular, entrou numa velocidade de produção de ciência agora, numa quantidade de conhecimento que está sendo produzido sobre esse assunto agora, que a gente está está pegando essa velocidade grande. E quem não entrar nessa velocidade agora, depois vai ter muita coisa para estudar para trás. Né? Eu considero que a gente está no momento certo de aprender, porque a ciência ela está sendo produzida, e aí se a gente puder aprender junto à medida que o conhecimento está sendo produzido, eu acho que é o momento ideal da gente entrar nesse processo. Né? Você disse uma coisa muito importante, tem a obrigação, e é verdade, nós temos uma obrigação para com aquele paciente e para com a família daquele paciente. E atualmente o teste genético permite não só o diagnóstico genético, como o aconselhamento, como o diagnóstico pré-natal e como o diagnóstico pré-implantação. Ou seja, mesmo com um diagnóstico genético, e pode não haver nada a fazer para aquele paciente, mas há forma de evitar que a descendência daquele paciente venha a ter a mesma doença. Isto pode ser feito de duas formas, pode ser feita uma inseminação artificial ou pode ser feito um diagnóstico pré-natal através de uma amniocentese em que pesquisa a presença ou não daquela mutação e, se for uma doença grave e incurável, como todas estas são, a mulher tem direito ao aborto até às 10 semanas. Isto é a legislação em Portugal. Aqui não, okay? Aqui não tem. Levanta alguns dilemas éticos, obviamente, mas é algo que em Portugal está disponível e mesmo para muitos oftalmologistas portugueses isto permanece desconhecido. Eu particularmente tenho uma opinião sobre isso, que eu compartilho da opinião de que a gente tem que oferecer o leque de opções que a gente tem para os nossos pacientes e cabe a eles decidir o que eles querem fazer com essas informações. Sem dúvida. Mas a gente tem a obrigação de oferecer as opções. Eu tenho um exemplo clássico de uma época que a gente fazia residência, que eu conversei com uma família que tinha glaucoma congênito. O pai tinha glaucoma congênito. Não sei se você lembra desse casal, que era um casal clássico lá. O pai tinha glaucoma congênito, ele conheceu a esposa no ambulatório de glaucoma congênito. Então os dois eram cegos por glaucoma congênito e eles iam ter um filho. E o hospital entrou nesse assunto, desse assunto super delicado, da parte genética e tal. E eles falaram pra gente uma coisa que me marcou muito. Eles falaram assim, eu sou feliz sendo cego. Eu não me importo se meu filho tiver glaucoma congênito. E a criança nasceu e teve. Mas assim, não cabe a mim falar o que é certo ou errado no contexto da deficiência visual e tal. Mas cabe sim a nós oferecer a oportunidade para o paciente ter subsídio para tomar a decisão de uma forma que no contexto familiar dele seja uma coisa. Como médicos nós temos que oferecer o conhecimento, não é? E deixar a tomada de decisão para o paciente.
Claro que se o paciente não conseguir compreender alguns termos, que é normal, nós temos que ajudar a compreender, mas a decisão em última análise tem que ser do paciente. E é muito diferente um paciente que nasce cego do que um paciente que teve visão e foi perdendo a visão ao longo da vida. Porque o paciente que nasce cego é muitas vezes mais feliz e tem um closure em relação à sua doença que aquele paciente que vai perdendo visão ao longo da vida não tem. Vai sentindo a vida a ser-lhe roubada, deixa de dirigir, deixa de conseguir estar com os filhos, não vê a cara dos filhos. E isso é muito diferente em relação a um paciente com glaucoma congénito, por exemplo, que nasce com uma baixa visão e que eventualmente até perde a visão nos primeiros anos de vida. Esse paciente consegue resolver o assunto e pode estar muito mais feliz e tranquilo com a doença dele, enquanto que outros não estarão. Mas nós temos que, pelo menos, oferecer aos nossos pacientes, explicar quais são as possibilidades para tentar que eles tenham a vida o mais feliz possível. Fundamentalmente é isso que interessa. E que possamos oferecer o conhecimento científico que nós temos e colocá-lo à disposição deles para os ajudar. Eu acho que o que vocês estão falando é tão intrínseco da profissão do médico, sabe? E que nós vemos muitos colegas querendo impor o que o paciente deve fazer. Na verdade, como você falou, nós precisamos nos fazer entendidos para o paciente, para que ele tome a decisão. E, João, você começou falando sobre coisas tão importantes, sabe? Foram tantas coisas tão importantes, mas uma delas me marcou. A gente está acostumado, principalmente nos serviços de residência e ensino, do 20 alguma coisa. 20, 20, 20, 200. Né? E é meio que uma escala do bom e do ruim. Mas o que a maioria das pessoas, dos oftalmologistas, demora a entender é a questão da visão útil. O deambular, velocidade de leitura, capacidade de não ter um acidente. E é comprovado que uma pessoa cega dentro de casa diminui a qualidade de vida de outras 4 diretamente. Se você pensa que a pessoa precisa de alguém para fazer a comida, para oferecer a comida, para lavar as coisas, para levar no banheiro, para dar banho. Então, são muitas atividades que aquela pessoa se torna dependente. E quando você traz, né, essa grande esperança para os pacientes com distrofia, que são as pesquisas que estão acontecendo, você trouxe o Luxturna, que já existe, né, e que diminui a chance de acontecer a perda dessa visão útil. E aí eu queria saber de você, o que é que tem no forno, o que é que está por vir nessa área na parte dos possíveis tratamentos para distrofia, e o que você pensa em relação a esses trials que estão em andamento? Então, o próximo, o que está mais perto de ser aprovado, é para o RPGR. O RPGR é o principal gene associado à retinopatia pigmentar associada ao cromossoma X, portanto, doença X-linked. Tem muito doente com doença X-linked e tem uma questão, é que também as mulheres que são portadoras podem desenvolver um fenótipo masculino. Isto significa que pode ter uma mulher que é completamente assintomática, mas pode ter outra mulher que tem doença igual ao homem. E há trials a decorrer que já incluem mulheres no tratamento e isso só vem espelhar esta situação. Portanto, isso acontece devido a um fenómeno que é a leonização do cromossoma X. Portanto, uma mulher portadora, teoricamente, não teria uma doença tão grave como o homem, mas está provado e há muita evidência de que há mulheres que podem ter um fenótipo também masculino e muito agressivo. E os trials para este gene, para o RPGR, têm sido muito interessantes, os resultados estão aí e eu julgo que será o próximo a ser aprovado. Depois, numa outra doença, a cromatópsia, CNGB3, CNGA3, são 2 genes também com tratamentos que estão numa fase já bastante avançada. O grupo de Tübingen, na Alemanha, está a liderar estes ensaios clínicos, estas pesquisas, e será o outro daqueles que surgirá a breve trecho. E depois temos também para a retinosquisis ligada ao cromossoma X, portanto também uma doença X-linked,
e que também tem alguns trials com injeção intravítrea, isto porque o grande problema está na retina interna, não é? E não na outer retina, então consegue-se através de uma injeção intravítrea, isto é outro tema que podemos falar, que são as formas de fazer chegar o material genético às células da retina e que dependem obviamente da sua localização, mas esse é outro que provavelmente terá um tratamento em breve. E depois temos as Gene Agnostic Therapies. Gene Agnostic são terapêuticas que darão para um vasto leque de patologia, independentemente do gene. E então aqui entra a optogenética e então entram algumas outras terapêuticas que são vocacionadas para estimular a inner retina a diferenciar as células em fotorreceptores. E também começa a surgir muita coisa nesta área. São ensaios de fase 1, fase 2 ainda, portanto tudo muito inicial, mas que poderá trazer muita coisa para pacientes que não têm doença por um gene que tenha tratamento. Há aqui um fator muito importante, é que para nós conseguirmos fazer o tratamento, a terapia génica e utilizando um vetor viral, o gene tem que ter um determinado peso molecular, que em muitos casos ultrapassa a capacidade do vetor viral, do Adeno-Associated Virus. E então, ou se desenvolvem outro tipo de vetores que possam fazer chegar o gene, ou então tem que fazer uma coisa tipo IKEA, em que num vetor viral tem uma parte do gene, no outro vetor viral tem a outra parte do gene, e quando faz a injeção do produto há como que uma montagem e consegue restabelecer então a função da proteína deficitária. Portanto, há muita coisa a acontecer e só um alerta, não é só para distrofia da retina. Portanto, pacientes com atrofia geográfica por degenerescência macular da idade, pacientes com edema macular diabético, estão a ter trials também de terapia génica em que há uma produção de aflibercept ou de ranibizumab que permite fazer um anti-VEGF duradouro, apenas com um tratamento conseguem-se resultados durante um ano e que não são inferiores à terapêutica com anti-VEGF clássica. Portanto, isto é uma área em crescimento não só na distrofia da retina, mas para muitas outras doenças da retina. Eu tenho duas perguntas, João. A gente estava conversando lá fora e o centro do João de Coimbra foi o que fez mais tratamento em Portugal, fez acho que 12 pacientes, 24 olhos, portanto. Então, uma casuística bem grande do Luxturna. A primeira pergunta, eu concordo com o que o Ricardo falou, mas para a gente tentar colocar para o oftalmologista geral, houve algum ganho não só subjetivo, mas quantitativo de visão em média, que foi, enfim, objetivamente mais relevante? E os mais antigos, se essa melhora perdurou na casuística de vocês? E eu tenho mais uma pergunta, mas acho que respondi essa, depois eu faço outra pergunta. Ok, então, quando avaliamos os resultados após Luxturna, temos que pensar em duas coisas. Clinician Reported Outcomes, que é aquilo que nós avaliamos enquanto médicos, e Patient Reported Outcomes, que são os outcomes relatados pelo paciente, outcomes subjetivos, não é? Em termos subjetivos, todos eles melhoram. Se você perguntar qual foi o impacto do tratamento para si, todos eles vão dizer: eu estava numa sala escura e antes para mim era tudo negro e agora eu consigo orientar-me nessa sala escura. Eu tive um paciente que me disse que pela primeira vez viu uma estrela, que é uma coisa que para nós é banal, nós não imaginamos isto. Ele pela primeira vez conseguiu ver uma estrela no céu. Isto tem um impacto brutal na vida das pessoas e esse impacto pode não ser traduzido em letras ETDRS, da cuidado visual. Portanto, nós, quando falamos em distrofia da retina, não podemos estar à espera de uma melhoria de 2 ou 3 linhas ETDRS, porque eles não vão melhorar isso. São tratamentos que têm um impacto diferente, vão impactar bastante a função visual, não necessariamente a acuidade visual. Sim. Portanto, estes pacientes, na maioria dos casos, vão melhorar muito a sua deambulação em condições de baixa luminosidade, e nós avaliamos isso através do FST, e vão melhorar a sua sensibilidade à luz. Portanto, em ambientes escuros, eles conseguem se aperceber de vultos, de um interruptor, de uma maçaneta de uma porta, coisas que eles antes não conseguiam fazer. E melhoram também um pouco o seu campo visual periférico. Okay? Agora, em termos de visão central, não há uma melhoria.
O que se observa é que nas crianças, nos tratados, quanto mais cedo forem tratados, aí por vezes há alguma melhoria, mas quando fazemos a média com os adultos, isso não acontece. E a sua segunda pergunta, relativamente à durabilidade. O que nós sabemos a nível de ensaios clínicos é que o efeito é duradouro pelo menos durante 4 anos, são os dados que estão publicados. Já há mais algumas casuísticas um pouco mais longas que vêm comprovar isso. Dos resultados que temos em Coimbra, a primeira doente tratada foi em 2021, faz 2 anos agora em maio. Portanto, estamos prestes a fazer o 2º aniversário do primeiro tratamento em Portugal e até agora os ganhos foram mantidos. O que eu posso dizer, dos 12 doentes que tratámos, 10 já completaram 1 ano e aquilo que verificámos foi que a eficácia do tratamento, observada aos 3 meses após tratamento, se manteve e até melhorou um pouco ao ano de tratamento. Ainda não temos dados suficientes para poder dizer que isto se mantém ao longo da vida, mas são ganhos que são de facto muito, muito importantes para a vida daqueles pacientes. Só em relação à função visual, acho que é uma coisa que a gente acaba medindo muito pouco mesmo pela falta de hábito e faz muita diferença. Eu tenho um paciente que é olho único, eu fiz aquela do transplante da retina para um buraco de mácula gigante, que é uma cirurgia que eu não gosto, mas eu acabei fazendo porque eu não via outra alternativa. O paciente saiu de conta-dedo para conta-dedo, mas falou que melhorou muito. Mas melhorou. Então, é uma coisa que realmente vai além do que a gente consegue mensurar, às vezes, num consultório comum. E a outra pergunta que eu tinha para fazer é como é que você vê o papel da eletroretinografia na medida que você pula agora o diagnóstico clínico para o diagnóstico genético? Será que é um exame que vai passar a ser menos solicitado ou um exame que vai ser cada vez mais importante para determinar um tratamento, uma possibilidade de tratamento? Então, ainda existe um papel para a eletroretinografia na era da terapia génica e na era do teste genético. O diagnóstico baseline, o diagnóstico clínico, deve incluir a eletrofisiologia e, embora não seja patognomónica na maioria das situações, há determinadas patologias onde nos indica muito, com um grande grau de certeza, qual é o gene envolvido. Portanto, isto acontece, por exemplo, no KCNV2, que causa uma distrofia de cones, e acontece também em alguns casos de cegueira noturna estacionária congénita. Portanto, através da eletrofisiologia conseguimos logo direcionar um pouco para o grupo de genes ou o gene que causa a doença. Contudo, na grande maioria das patologias, a eletrofisiologia vai ser inespecífica, mas ajuda a caracterizar a doença. É o que nós chamamos de deep phenotyping. Imagiologia retiniana multimodal e provas funcionais, que incluem a eletrofisiologia, o FST, a microperimetria. E aquilo que nós temos que fazer cada vez mais pelos nossos pacientes é ter uma boa caracterização fenotípica, envolvendo todos estes exames e envolvendo a parte dos Patient Reported Outcomes, que é a percepção do paciente em relação à sua doença. E que não é, muitas vezes, igual à nossa. E era o que falávamos há pouco. Nós podemos ter um paciente com uma percepção luminosa apenas, ou com conta-dedos, mas que pode estar muito satisfeito com a sua vida, e podemos ter um paciente com 20/20 de visão, mas que tem um campo tubular e que está extremamente deprimido. Portanto, nós não podemos pensar só naquilo que nós, médicos, estamos habituados a avaliar, temos que pensar naquilo que é efetivamente significativo para o paciente. Portanto, eu acho que a abordagem de um paciente com distrofia da retina deve incluir imagiologia retiniana multimodal, deve incluir eletrofisiologia, deve incluir a parte genética e deve incluir, obviamente, os Patient Reported Outcomes. João, você... Pérola, isso aí que você falou, hein? Muito legal. Você trouxe uma situação muito, muito interessante, que é o que a gente chama de 20 feliz, ou 20 satisfeito. 20 novela. Você perguntar para o paciente como você está se sentindo. Seja após uma cirurgia de catarata, seja um paciente que fez uma terapia gênica. E você que teve contato com esses 12 pacientes, após o tratamento, teve algum que ficou infeliz? Tive um que ficou infeliz. É um caso que até publicámos recentemente, porque é um caso especial. Se calhar não temos muito tempo para entrar por aí, mas basicamente ele, além desse problema genético, com mutações no RPE65, ele tinha também mutações num outro gene, NPHP1, que é um gene que causa nefronoftise. E a nefronoftise também pode ter, o gene também é expresso a nível da retina, e então pode haver um fenótipo ocular associado, que se estiver associado à distrofia da retina se chama síndrome de Senior-Loken,
mas pode ter também um fenótipo maioritariamente renal e só com umas alterações ligeiras na retina. Ora, este paciente tinha as duas coisas. Tinha RPE 65 e tinha o NPHP1. E por algum motivo que não conseguimos explicar completamente, o tratamento não só não foi eficaz, como houve uma deterioração da função visual. E isto foi algo que nos deixou muito tristes, e ao paciente também, e foi o único caso que efetivamente houve uma perda de função visual e houve uma situação em que o próprio paciente se sentiu mal com a terapêutica. E de facto é um caso que nós quisemos publicar para alertar o resto da comunidade científica que não são só os bons resultados que têm que ser publicados, às vezes os maus resultados também são muito importantes. Mais importantes. Embora a cultura de publicação seja contra este tipo de situação. Mas conseguimos publicar no AI este artigo e de facto é algo que não nos deixa orgulhosos, mas que nos alertou para pacientes futuros e, portanto, sempre que houver qualquer outro gene que possa estar associado à patologia da retina, vamos pensar duas vezes antes de tratar. A questão de você desbravar um oceano azul, né? Enfim, de você entrar por um caminho que nunca foi explorado, tem disso. Você vai aprendendo junto. E pelo que você falou da avaliação completa, tanto da parte fenotípica quanto dos genes, você traz agora uma informação maior. Não basta a gente ter apenas o teste específico para o gene, o RP65 no caso, que é o que a gente tem o tratamento, mas que a gente tem que fazer uma avaliação completa e filtrar se aquele paciente ele pode ter uma surpresa ao tratamento. Acho que essa informação que você, assim, é nobre você publicar um caso que não teve o resultado esperado, um resultado feliz, mas sem dúvida é um caso que vai fazer com que muitos outros pacientes não tenham um resultado como esse. Os outros 11 pacientes, todos satisfeitos com o tratamento? Todos satisfeitos, muito satisfeitos. Sim. Portanto, sem dúvida que é uma terapêutica que muda a vida dos pacientes e os próprios familiares, os pais, os irmãos, relatam isso quando vêm à consulta com o paciente e dizem, ele está muito mais independente. Eu já não preciso de o ir buscar à porta da escola, ou ele agora sai de casa à noite. Uma menina de 18 anos que entrou na faculdade, não saía de casa com as amigas, agora quer sempre ir para a balada. Então, isto faz muita diferença na vida das pessoas. Com certeza. Muito legal. Só por isso vale a pena. Legal. Ô João, eu tenho uma outra coisa que eu queria perguntar para você, é o seguinte, a gente fala sobre o teste genético, né? E teste genético não é uma avaliação que ela é a mesma que era em 2010, que era a mesma de 2015 e a mesma de 2023. E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre essa evolução dos testes genéticos e o que significa um resultado de um teste genético feito em 2015, que era negativo ou que era positivo, e o que isso aconteceu até hoje, e como que a gente pode imaginar o que vai ser um teste genético no futuro, porque a gente entende a diferença de genótipo e fenótipo, isso acho que é muito claro para todo mundo. Mas se você pega uma pessoa que hoje ela tem um teste genético negativo para uma distrofia, mas o aspecto clínico muito característico daquela distrofia, com eletrofisiologia característica e um teste genético negativo, como é que a gente faz essa interpretação em termos de evolução da tecnologia do teste genético? Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa parte histórica também que você vê. Tocou aí pontos muito importantes. Primeiro, porque nem toda a gente tem a capacidade de interpretar o teste genético e às vezes um resultado que pensamos ser positivo pode não ser positivo. E é preciso ter alguma atenção porque há vários tipos de variantes genéticas. Temos 5 classes, segundo o American College of Medical Genetics, e a classe 3 são variantes de significado clínico desconhecido, ou VUS, Variants of Uncertain Significance. E isso não faz um diagnóstico, ok? Você pode ter RPE65 com homozigotia para 2 variantes classe 3 e isso não é igual a um doente com distrofia da retina associada a RPE65. Para considerar que aquele paciente tem efetivamente doença, as variantes têm que ser classe 4, que é provavelmente patogénica, ou classe 5, que é patogénica. Portanto, isso é muito importante e depois há outras variantes, as benignas e as provavelmente benignas, que essas nem sequer entram para a equação. Mas é preciso ter um conhecimento de que há vários tipos de variantes e que ter uma variant of uncertain significance não faz um diagnóstico. Agora, houve uma evolução tremenda nos testes genéticos
e houve uma evolução também nos custos, que foram diminuindo brutalmente. Então, atualmente, nós conseguimos fazer um whole exome sequencing, um exoma completo, por um valor à volta dos 1.000 euros. Portanto, será 4.000, 5.000 reais. E isso era algo que há uns anos atrás era impensável. E estamos a caminhar muito nessa onda do whole exome sequencing, do whole genome sequencing, mas isto também implica ter muitos dados, que implica saber lidar com todos esses dados. Mais uma vez coloca dilemas éticos, porque pode encontrar coisas que não estava à procura, e portanto, na maioria das vezes, o teste que pedimos é um painel de genes associados a doenças da retina, baseado em exoma completo. Ou seja, é feito um exoma, mas só são analisados os genes associados à doença da retina. E isto previne alguns achados que podem ser um pouco difíceis, que é, por exemplo, se encontrar uma variante no gene associado ao cancro da mama, por exemplo, em que a pessoa pode ou não pode vir a ter a doença. Mas você não pediu o teste genético com o intuito de saber isso. Pediu para saber se aquele fenótipo ocular era ou não explicado por um teste genético. E, portanto, é preciso ter aqui algum cuidado nesse aspecto. Cada vez mais a fenotipagem, como falávamos, o deep phenotyping, ajuda a que nós possamos orientar o teste genético. Por exemplo, uma coisa muito comum na clínica é ter famílias em que nós temos um homem afetado com retinopatia pigmentar, espreitamos o fundo do olho da mãe, fazemos uma autofluorescência e boom, tem um padrão típico de carrier. Então eu já sei que para aquela família o teste que tenho que pedir não precisa de ser um exoma completo. Eu posso pedir apenas o RPGR e vou estudar a zona do ORF15, do exão 15, onde estão 70% das variantes associadas àquele gene. E portanto, esta situação tem que ser feita por alguém que sabe o que está a fazer. Portanto, não pode ser qualquer pessoa a solicitar o teste genético, ou a pessoa até pode solicitá-lo, mas depois tem que referenciar a alguém que o saiba interpretar. É preciso ter algum cuidado. E na era da terapia génica ainda mais. Porque não dá para fazer terapia génica sem teste genético, mas também não podemos usar qualquer teste genético para a terapia génica. E por outro lado, o deep phenotyping é importante porque há uma janela de oportunidade para tratar. E você pode ter um paciente com RPE 65 com 65 anos, uma visão de percepção luminosa, e não vai adiantar gastar aquele dinheiro naquele paciente. E tem que ser feita essa gestão. Portanto, as duas coisas são muito importantes, mas a nível do teste genético, eu acho que caminhamos para a utilização, então, de testes mais alargados, a não ser em situações muito específicas em que nós temos um fenótipo altamente característico e que nos leva a pedir um teste mais direcionado. Mas a maioria das vezes usamos painéis de genes baseados em exoma. Sim, o teste genético, na verdade, ele não é sim ou não a resposta, né? Exatamente. Muita gente acha que o teste genético você vai fazer uma solicitação mágica e a resposta vai ser sim ou não. Tem ou não tem a doença. E não é exatamente não isso, é bem até assim. porque ter o gene não significa que vai ter a doença Exatamente. também. E né? outra coisa que falou há pouco e eu esqueci-me de responder. Um teste genético negativo em 2015 pode ser um teste genético positivo em 2023. Porque aquela variante que encontramos na altura e que podia ser uma variante de significado clínico desconhecido, com a evolução do conhecimento, pode ter passado a variante provavelmente patogénica, e isto coloca, então, um diagnóstico naquele paciente. Ou então, pode ter feito um teste genético que foi mais limitado. Estou a imaginar, tinha um fenótipo parecido com doença de Stargardt, testou a BCA4, mas na verdade podia ser PRPH2, que é um gene que causa um pseudo-Stargardt. E se calhar revisitando a clínica e olhando para alguns familiares e vendo uma transmissão dominante, se calhar vai repensar o seu diagnóstico de Stargardt, vai fazer um teste mais abrangente e vai chegar a um diagnóstico. Portanto, isto é um contínuo, é algo que não é fixo no tempo e que vai evoluindo. Sobre esse assunto, eu vou aproveitar aqui. O João, ele é muito solícito nas redes sociais e eu já passei vergonha, né? E me estimulou muito a estudar quando eu fui pedir opinião para ele em um dos casos, e a resposta que eu esperava que fosse uma resposta simples veio como essa, né? Uma resposta extremamente complexa. E eu falava, putz, o cara podia ter me respondido um sim ou não, e veio um e veio uma aula, enfim. O João, ele tem o Instagram do Retinal Dystrophies. Ele é extremamente solícito e o Instagram é extremamente educativo.
sigam, acompanhem, façam contato. Tenho certeza que assim como comigo e com a gente do Orbit, o João ele vai poder ajudar, enfim, se tiver disponibilidade vocês. João está aqui no Brasil para receber 2 prêmios por pesquisas que ele submeteu ao Congresso da Sociedade e, enfim, são interessantes e ele tem que sair agora para ir receber esses prêmios, cara. Sim, então, claro. eu tô aqui um pouco preocupado com o tempo, João, mas a gente precisa continuar essa conversa. Não dá para tem parar muitas aqui, coisas não. para conversar ainda, aproveitar, aprender muito, né? Eu vejo que a gente tem muito que aprender mesmo, o objetivo Com certeza. é esse. Mas de qualquer forma, muitíssimo obrigado, não só por estar aqui com a gente hoje, mas também por toda a parceria que a gente tem com o Orbit. A gente espera que essa parceria dure muito e isso seja mais um projeto que a gente possa tocar entre nós do Brasil, você lá em Portugal. A gente vê que a distância não é problema nenhum para a gente tocar esses trabalhos e a gente poder aprender com você também e aprender com a universidade, com o seu trabalho lá de Coimbra também. Claro que sim. Muito obrigado a vocês pelo tempo e pelas parcerias, que espero que continuem a proliferar. E de facto só funciona assim, tem que ser em equipa e tem que ser com abertura para trabalhar em conjunto. Só assim é que as coisas avançam e eu estou completamente disponível para colaborações, que já tive algumas com pessoal aqui do Brasil e de outros países, e através do Instagram contactem ou através do meu e-mail, estejam completamente à vontade, porque da minha parte há total abertura para isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Sensacional.